Olá, muito boa noite. Eu sou o Rodrigo Martins, o Dr. Camisinha. Hoje estamos aqui para mais um programa. Nosso tema de hoje vai ser Julho Amarelo, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre as hepatites. E eu estou aqui hoje com a doutora Catarina. Doutora Catarina, muito boa noite. Boa noite, Rodrigo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando e tirando as dúvidas sobre as hepatites virais. Muito obrigado pela sua presença, é um grande prazer você estar aqui. E para você que está nos assistindo hoje, né, se você tiver as suas dúvidas, por favor, escreva aqui no Facebook, tá? Que a gente vai estar respondendo todas as suas dúvidas. Também você pode nos seguir via YouTube, no Instagram, baixa também o aplicativo do Dr. Camisinha, tanto no iOS quanto no Android, para você tirar suas dúvidas, controlar o seu ciclo menstrual, tá bom? Vamos lá, doutora. Todos os dias o programa do Dr. Camisinha, né, ele dá um atendimento, uma orientação sexual para todos os jovens. E hepatite hoje é algo muito comum, mas que poucas pessoas conhecem. Então gostaria que você explanasse para nós o que são as hepatites virais. As hepatites virais são hepatites causadas por vírus, né? Lembrando que quando a gente fala em hepatite, a gente está falando em inflamação no fígado. E tem um monte de coisa que pode causar inflamação no fígado, desde remédios, os próprios vírus que a gente vai comentar agora, enfim, uma infinidade de coisas. Mas quando a gente fala de hepatites virais, a gente fala propriamente dos vírus que causam inflamação no fígado. Tá ótimo. E quais são os principais sintomas assim da hepatite? Em geral, a grande maioria das hepatites virais, quando elas são transmitidas, a grande maioria delas não dá sintoma, que a gente vai comentar isso também, tá? Mas quando elas dão sintomas, geralmente são sintomas como dor abdominal, vômito, diarreia, náusea e às vezes icterícia, que é o branco do olho quando fica amarelado, xixi mais escuro, fezes mais claras e às vezes pode cursar também com febre. Tá ótimo. E normalmente, né, existem alguns tipos de hepatite. Então gostaria que você falasse um pouquinho da hepatite A e aí a gente vai realmente tirando dúvidas no passo a passo, que eu acho muito importante isso. Então pode falar para nós aqui o que é hepatite A, né, como que a gente tem o diagnóstico dela, quais as principais causas. O vírus da hepatite A basicamente é um vírus transmitido pelo contato oral fecal. Então geralmente são alimentos contaminados que transmitem a hepatite A, tá? Mas ano passado a gente teve um surto de hepatite A, principalmente por transmissão sexual e principalmente em homossexuais. A gente teve um surto bem alto. Então, hoje ela também é considerada uma doença de transmissão sexual. E uma vez que ela é adquirida, mais de 99% das vezes ela é uma doença que cura. A grande maioria das pessoas não tem sintomas, ou nem sabem que tiveram hepatite A. Os que têm sintomas são aqueles sintomas que eu falei, de icterícia, dor abdominal, mas que geralmente passa, é uma doença benigna e que cursa com cura. A grande maioria cura e acabou, e a grande maioria nem sabe que teve hepatite A, tá? Como ela é uma doença que também é transmitida da forma sexual, a gente tem que tomar cuidado. Lembrar que existe vacina para hepatite A, tá? E a vacina, para certa população, ela é disponível no SUS, para algumas pessoas não é disponível, mas existe na rede particular, ela pode ser feita, são 2 doses. Então, tem como prevenir contra a hepatite A, isso é muito importante. Muito bom. E as causas da hepatite B? A gente vai discriminar uma por uma, então vamos lá, vamos falar bastante aqui hoje. A hepatite B, quando a gente fala das hepatites por transmissão sexual, ela é a hepatite que tem maior risco por transmissão sexual das hepatites virais, tá? Ela é adquirida por via sexual, qualquer tipo de relação sexual, tá? Da mãe para o filho, tanto durante a gestação, o aleitamento, ou durante o trabalho de parto, durante o canal do parto. E também pode ser transmitida por contato com objetos com sangue. Então, alicate de cutícula, quando você vai em manicure e não sabe se esse material foi esterilizado adequadamente, lâmina de barbear, então esse tipo de transmissão também pode ocorrer. Mas basicamente ela é uma hepatite de transmissão sexual. E uma vez adquirida também, a grande maioria das pessoas, elas não cursam com sintomas, então elas nem sabem que pegaram hepatite, tá? A grande maioria a gente chama de assintomática ou oligossintomática. E dessas pessoas que pegaram a hepatite B,
De 80% a 85% dessas pessoas evoluem para cura espontânea, que a gente chama. Elas curam sozinhas da hepatite B, sem saber que tiveram hepatite B, tá? Isso a gente consegue ver por exame de sangue. A gente consegue saber se a pessoa teve contato, se ela curou ou não. Cerca de 10% a 15% não evoluem para cura e evoluem para um período de cronicidade. Então, elas têm hepatite B crônica. O vírus fica com elas para o resto da vida. Quem não cura, essa população que não cura logo de cara, tá? Que 80% a 85% curam sozinhos, espontaneamente. Esses 10%, 15% que não curam, eles ficam com o vírus para sempre e precisam fazer um acompanhamento. Com um médico, com um infectologista ou com um gastroenterologista. Algumas dessas pessoas precisam tratar também a hepatite B, precisam tomar remédio, nem todas, tá? Mas precisam fazer um acompanhamento, porque a hepatite B, ela pode levar a câncer, a cirrose no fígado, e a cirrose pode levar a câncer de fígado, então tem que ser monitorada. E como você nos falou agora que a principal causa dessa transmissão é pelas relações sexuais, tem algum tempo da janela imunológica para a pessoa fazer os testes virais? Qual que é o comportamento de risco nesse caso? Então a pessoa, ela transou, estourou a camisinha, ela tem quanto tempo para fazer esse teste? Se fizer o teste no dia seguinte não vai aparecer? A janela imunológica é de 30 dias também? Como que é nesse caso? A janela imunológica das hepatites em geral pode cursar em até 6 meses para aparecer um anticorpo da hepatite. Então, geralmente, uma pessoa que teve risco, uma relação de risco, ou se furou, teve qualquer situação de risco para a contaminação da hepatite, ela tem que fazer um acompanhamento, geralmente até 6 meses depois desse acidente ou dessa relação, para a gente saber se ela se contaminou ou não. Tá joia. E as principais características da hepatite C? A hepatite C também é uma hepatite viral que também pode ser transmitida por via sexual, mas é muito mais comum a transmissão por sangue, por objetos contaminados com sangue, muito mais do que a hepatite B. Então também tomar cuidado com alicate de cutícula, cortador de unha, lâmina de barbear. A mãe para o filho também pode transmitir, tá? E por relações sexuais, mas geralmente relações sexuais que tem mais contato com sangue. Então, por exemplo, a relação sexual anal, que a gente sabe que tem mais fissura, que tem mais sangramento, é uma via sexual que tem muito mais chance de transmissão da hepatite C, muito mais do que a vaginal. A vaginal a gente sabe que a transmissão é muito baixa. E a hepatite C também, diferente da hepatite B, que a gente estava falando que quem entra em contato, 80% a 85% curam da hepatite B, Sim. A hepatite C é o contrário. 20% curam sozinhos depois que tem contato com a hepatite C, 80% não curam, e aí cronificam e ficam com o vírus da hepatite C, que também precisa ser tratado, a gente vai falar do tratamento daqui a pouco, tá? Mas elas ficam com o vírus da hepatite C, também com risco de evoluir para cirrose no fígado e para câncer de fígado. Ótimo. Doutora, é muito interessante isso, né? Inclusive, se você está assistindo, se você tem dúvida, por favor, nos pergunte, ok? Vamos falar um pouquinho agora também da hepatite D, doutora. A hepatite D, que a gente chama de hepatite delta, ela é uma hepatite não muito comum, não muito conhecida, né? E ela só contamina a pessoa se ela já tem o vírus B. Então, para a pessoa adquirir o vírus D, ele é um vírus dependente do vírus B. Então, a pessoa tem que ter hepatite B para contrair a hepatite delta, a hepatite D. Só que ela é uma hepatite muito mais comum no norte do nosso país. Lá ela é muito mais endêmica. Então, geralmente, quem vem da região norte ou quem mora lá, a gente geralmente pesquisa hepatite D. Aqui já no sudeste, quem é procedente daqui e nunca frequentou a região norte, geralmente a gente nem pesquisa. Não é uma hepatite comum aqui no nosso meio. Mas também é transmitida de forma sexual, assim como a hepatite B. Ela é muito semelhante à forma de transmissão igual da hepatite B. Tá ótimo. Bom, e agora é a última, né? É a E, né? Que ninguém conhece. Isso, vamos descrever um pouquinho, porque isso é muito importante. A hepatite E é uma hepatite não muito conhecida, até pelos médicos mesmo, a maioria dos médicos também não conhecem. Ela é semelhante à hepatite A, transmissão por alimentos contaminados, né? Ela é transmissão oral fecal, mas ela é uma hepatite mais importante em pacientes imunossuprimidos, pacientes em tratamento de câncer, né? Pacientes oncológicos, pacientes com HIV. Geralmente ela pode cursar com casos mais graves nesse tipo de paciente, mas a gente ainda não tem exame para detectar hepatite E, né, frequentemente, é ainda uma hepatite pouco conhecida e pouco pensada, mas muito mais comum do que a gente imagina que exista, mas ela existe também. Tá joia. E se a gente puder resumir, né, os tratamentos entre uma e outra são muito diferentes, fala um pouquinho sobre o tratamento. Cada hepatite
tem um tipo de tratamento, né? A hepatite A é uma hepatite que não tem tratamento. Graças a Deus, quase 100% dos pacientes curam espontaneamente, curam sozinhos, independente de qualquer coisa, tá? Mas lembrar que ela tem a vacina para prevenção. A hepatite B, ela tem um tratamento, mas quem cronifica, aqueles pacientes que não curam logo de cara, geralmente eles têm que tratar, geralmente para o resto da vida. Eles não curam com o tratamento, mas é um tratamento como se fosse um tratamento de HIV. Ele vai tomar uma medicação que ele toma para o resto da vida, né? Que deixa ele bem controlado, deixa ele com uma carga viral indetectável, mas que geralmente ele vai ter que tomar para sempre. Ele não cura mais. Geralmente é muito difícil curar quem cronifica a hepatite B. E lembrar que a hepatite B é uma doença que tem vacina para prevenção. A gente tem prevenção com vacina. É uma vacina disponível no SUS para qualquer pessoa, são 3 doses. De uns anos para cá, ela já é dada no calendário vacinal das crianças. As crianças já nascem, já tomam ela. É a segunda vacina que a gente toma assim que a gente nasce. Sim. Então, a gente toma ao nascer com 2 meses e 6 meses de idade. Mas lembrar que, geralmente, as pessoas que têm de 25, 30 anos para cima, né, as pessoas mais velhas, não tomaram ao nascimento. Então, essas pessoas devem tomar agora, na fase adulta, tá? Então, lembrar que tem como prevenir. E a hepatite C, sim, tem tratamento e tem cura. Agora a gente está com um tratamento novo adquirido no SUS, tem aí uns 3, 4 anos, que a gente está com um índice de cura aí de 97%, 98% da hepatite C. A gente está curando praticamente todo mundo. E no caso dos adolescentes, né, eu gostaria que você falasse um pouquinho, aparece isso no consultório, é normal, é no dia a dia? Porque a gente vê que tem aumentado, né? Normalmente eu costumo falar que as pessoas, elas costumam fazer campanhas no mês, mas acabam esquecendo, né? Que no dia a dia as pessoas estão tendo contato, seja por coliformes fecais, seja por relação sexual, porque os jovens não usam camisinha hoje, e acabam pegando. Então é comum fazer diagnóstico na rede, no trabalho do dia a dia, né? Geralmente as hepatites, a gente vê, são doenças mais comuns de pessoas adultas, não tanto de adolescentes, porque a vacina da hepatite A e da hepatite B já existe e essa população geralmente já foi vacinada na infância, então já é uma população que está mais protegida, a não ser que não tenha sido vacinado, que a mãe não vacinou e tudo mais. Mas geralmente são doenças que a gente vê mais em adultos mesmo, os adultos que adquirem, tanto a hepatite B quanto a C. Tá? Geralmente são doenças mais de adulto, a gente vê muito pouco em adolescentes. Então tá joia, doutora. Muito obrigado, vamos para um break e nós já voltamos. Olá, estamos de volta. Né? No primeiro bloco aqui nós já falamos do Julho Amarelo, falamos um pouquinho sobre a hepatite. Né? Para você que está chegando agora, vou pedir para você seguir o projeto Dr. Camisinha pelas redes sociais, tá bom? No YouTube, no Instagram. Nós também temos o Facebook, onde nós atendemos e damos orientação aos jovens pela internet. Então, geralmente, os pais têm muita dificuldade de falar com os jovens, eles iniciam a vida sexual muito cedo hoje, infelizmente, com várias dúvidas eles vêm, nos procuram e o projeto Dr. Camisinha, a gente criou esse canal aqui justamente para estar falando mais de educação sexual, trazendo profissionais capacitados aqui para a gente poder colocar isso dentro da sua casa para você poder orientar o seu filho, tá bom? Vamos lá, doutora, nesse segundo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre HIV e AIDS, né? Que é um tema que nos anos 80 as pessoas morriam e as pessoas ficavam apavoradas e hoje praticamente os jovens não se assustam mais. Então, geralmente, eu quero detalhar isso também, eu queria que você explicasse, né? Qual a diferença entre HIV e a AIDS? É assim, uma vez que a pessoa ela adquire o vírus do HIV, né? O vírus do HIV ataca uma célula nossa chamada linfócito TCD4, que é uma célula nossa de defesa, que é como se fosse o nosso exército do corpo. E é justamente essa célula que o HIV ataca e destrói. Só que essa destruição ela é lenta e progressiva, isso ocorre com o passar dos anos.
Então, quando a gente fala aí de imunidade, que isso a gente consegue mensurar com o exame de sangue de qualquer paciente, imagina você que uma pessoa que não tem HIV, esse número de CD4 ele gira em torno de 800 a 1000, tá? É um número de uma pessoa normal. E depois que ele adquiriu HIV, esse número de CD4 ele passa a ser destruído com o passar dos anos, tá? Progressivamente, lentamente. E esse número que está em torno de 1000, ele leva mais ou menos uma média de 8 a 10 anos para chegar num número inferior a 200 de CD4. Que quando o nosso sistema imunológico, esse CD4 foi muito destruído, ele chega num número muito baixo, inferior a 200, aí a gente passa a chamar de AIDS. Então, uma coisa é uma pessoa que é HIV positiva, ela tem uma infecção pelo HIV. Geralmente, ela passa esse período, 8 a 10 anos da vida dela, com a infecção pelo HIV, geralmente sem sintoma nenhum, sem saber que tem HIV, e transmitindo HIV para as outras pessoas. E quando ele chega nesse número inferior a 200, aí sim, classicamente, a gente classifica essa pessoa como AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. E aí sim, quando essa imunidade está muito baixa, ele está em fase de AIDS, e aí ele começa a ficar doente, ter alguns sintomas, que a gente pode até discutir daqui a pouco, mas aí sim a gente passa a chamar de AIDS. Então, uma coisa é infecção pelo HIV, outra coisa é AIDS. Tá ótimo. E hoje, eu queria que você resumisse isso, que as pessoas elas também acabam confundindo, né, alguns sintomas do HIV com o da gripe, né? Mas quais são os principais sintomas do HIV? Logo depois que a pessoa adquire o HIV, que o HIV entra na pessoa, ele faz uma infecção, uma viremia, né? Mais ou menos aí em torno de 2 a 4 semanas depois que a pessoa adquire. Uma viremia, ela passa como qualquer doença viral. Geralmente dá dor no corpo, febre, mal-estar, pode dar adenomegalia, que é o aumento dos gânglios, né, no corpo todo, às vezes um vermelhão no corpo. E passa muito bem, é bem parecido com qualquer sintoma viral, né? Um sintoma de um resfriado, de uma gripe, de uma dengue, enfim, qualquer infecção viral. Então, o HIV ele entra nesse diagnóstico diferencial quando ele está nessa fase aguda, que é logo depois que a pessoa adquire. Depois passa essa fase e aí a pessoa fica totalmente assintomática e pode ficar sem sintoma por muitos anos, até um dia ela descobrir, numa fase de AIDS já mais tardia, doente, enfim, com um monte de outros problemas mais graves. Ótimo. E hoje, né, sempre o Ministério da Saúde, o HIV e AIDS, sempre no mês de junho, né, mas o boletim sai sempre atualizado no mês de dezembro, que eles comemoram o Dia Mundial de Prevenção do HIV no dia 1º de dezembro, né? E hoje, os jovens, isso aumentou muito, né, principalmente nos adolescentes, aí triplicou em algumas idades, mas pegando de 2007 a 2017, o HIV cresceu 700% nos jovens de 15 a 24 anos, né? E eles estimam que mais de 100 mil pessoas, 120 mil pessoas não sentem nenhum sintoma, né? Então, assim, qual que é a orientação para as pessoas irem fazer os testes, né? Porque, como você falou, se a pessoa acha que não tem nada, como que ela vai fazer o teste? A janela imunológica é de 30 dias, então ela teve um comportamento de risco. Após 30 dias ela pode fazer aquele teste, deve se repetir durante quanto tempo? 3 meses, 6 meses? Qual é a orientação? A orientação é o seguinte, eu brinco com os meus pacientes que basta ter uma relação sexual desprotegida, você já tem risco de estar infectado pelo HIV. Então, qualquer pessoa que tenha tido qualquer relação sexual desprotegida, basta uma, não precisa ser uma pessoa promíscua que vive tendo relações desprotegidas, basta uma. Se você teve uma relação desprotegida, sim, você tem que fazer o teste. E esse teste deve ser feito anualmente. Deve ser um exame que deve ser de rotina feito, assim como você faz exames de hemograma, glicemia, tudo o HIV tem que entrar nessa rotina. A pessoa pode fazer o exame do HIV, a sorologia, tanto por sangue, um exame de sangue, né, que ela faz a sorologia, geralmente demora em torno de 1, 2 dias para sair o resultado, como ela pode procurar qualquer serviço de saúde, qualquer UBS de qualquer município, ou qualquer serviço de referência em tratamento de IST/AIDS, e fazer um teste rápido na hora. O teste rápido também é muito confiável, extremamente sensível, tá? E você tem um resultado em 30 minutos com uma picadinha no dedo. Faz lá uma picadinha no dedo, colhe um pouquinho de sangue, espera 30 minutos e você tem um resultado de um exame extremamente sensível e você vai saber se você tem infecção ou se você não tem infecção pelo HIV. Hoje também existe o teste para ser comprado na farmácia. Qualquer pessoa também pode comprar o teste e fazer o autoteste. Além de comprar na farmácia, esse próprio autoteste também é fornecido nos centros de referência de tratamento de HIV. Então, assim, eu acho que só não faz o teste quem não quer. Basta você ter tido uma relação desprotegida que você está sob risco de ter se contaminado.
Tá, joia. E uma coisa importante, doutora, quais são as vias, se tiver uma ordem, que são as mais perigosas, né? Porque sexo oral, anal e vaginal, né? Eu costumo falar, muitos adolescentes me perguntam sobre sexo anal, que a indústria da pornografia estimula muito, e eu costumo falar o seguinte, que o ânus não é um órgão sexual, é um órgão excretor. Então ele não tem lubrificação para isso, né? Mas, enfim, a indústria incentiva e as pessoas acabam praticando isso até sem informação e a higiene adequada, né? Mas se você tivesse que colocar, eu sei que a relação homossexual é de maior risco, mas eu gostaria que você explanasse isso, principalmente para mulheres, né? Para os homens também, seja uma relação homossexual, né? Porque é importante para você saber como se prevenir. Então, qual é a via de risco mais perigosa, da menos perigosa, que é o que você falou, uma relação, a pessoa está correndo risco, mas quais as vias? Então, como você disse, Rodrigo, o sexo anal, realmente o ânus é um órgão que não foi feito para ter relação, né? Então, ele é um órgão, a pessoa não tem lubrificação, enfim. Então, tem mais fissura, tem mais sangramento, machuca mais. Por isso, é uma relação de mais risco. De todas, para a transmissão do HIV, é a relação de mais risco disparado. Na relação sexual anal, a pessoa que tem mais risco de adquirir o HIV, de se contaminar, é o passivo, é a pessoa que é a receptiva da relação sexual anal. Depois seguida pela ativa, tá? Em segundo lugar vem a vaginal, é uma relação, é um sexo também que tem seu risco, muito menos que o sexo anal, mas também tem um risco. Em primeiro lugar, o receptivo, que é a mulher, né? Em segundo lugar, o homem, que é o insertivo, também tem risco, mas menos risco do que a mulher. E o sexo oral, quando a gente fala no sexo oral, tem um risco, mas é um risco irrisório, é um risco mínimo, tá? Então, o sexo oral a gente não considera muito um sexo de muito risco para a transmissão do HIV. Tanto é que pelo Ministério da Saúde, eles nem recomendam a gente fazer a prevenção quando a pessoa tem uma exposição de risco pelo sexo oral. Mas lembrar que o sexo anal e o sexo vaginal, sim, tem que tomar muito cuidado. Tá, e mesmo, doutora, você falou isso do sexo oral, muito importante, né? Receber sexo oral, o risco ele é menor. Mas e no caso de uma mulher, né, no caso engolir o esperma de um homem que tem uma alta carga viral, ela também corre o risco? Corre, sim. É o que eu falei, qualquer relação sexual tem o risco de transmissão. Óbvio que se ainda ela engoliu o esperma e tudo mais, tem mais risco ainda. Mas a gente sabe que realmente é um risco menor do que o sexo anal e o sexo vaginal. Tá, mas tem risco sim. E doutora, vamos falar um pouquinho da PEP e da PrEP, porque as pessoas realmente não conhecem. E eu gostaria que você explicasse isso, quando que a pessoa deve usar e qual a diferença entre um e outro. Quando a gente fala de prevenção do HIV, né, e de qualquer IST, a gente sempre lembra do preservativo, né? Então, preservativo é a única forma de prevenção contra qualquer IST. Mas quando a gente fala do HIV, a gente tem outras formas de prevenção também. E aí entra esse PrEP e o PEP. Bom, o que seria o PEP? O PEP é a profilaxia pós-exposição. Essas siglas são todas em inglês, tá? Sim. Mas é a profilaxia pós-exposição. O que significa? A pessoa ela tem uma relação sexual de risco e ela tem até 72 horas, ou seja, 3 dias depois dessa relação de risco, para começar a tomar medicação, que é um coquetel antirretroviral, que ela vai tomar durante 28 dias para evitar que ela se contamine pelo HIV. É uma proteção somente contra o HIV, mas é uma proteção muito eficaz e funciona muito bem. Lembrar que essa medicação ela é liberada pelo SUS, tá? E qualquer pessoa que tem uma relação sexual de risco e deseja fazer uso do PEP, ela pode procurar qualquer pronto atendimento, qualquer UPA, né? Aqui no ABC, no município de São Bernardo, Santo André, enfim, que eles atendem a pessoa como uma urgência e fornecem essa medicação o mais rápido possível, porque isso é considerado uma urgência médica. A pessoa recebe a medicação e já começa a tomar, porque o quanto mais rápido tomar, melhor a eficácia, o quanto antes, tá? E ela vai tomar durante 28 dias. Já o PrEP é a sigla da profilaxia pré-exposição. O que seria? Seria um coquetel, um antirretroviral, que hoje a gente tem disponível um comprimido, que é um comprimido por dia, que a pessoa toma todos os dias, uso contínuo, tá? Para evitar que ela se contamine. Para quem que funciona muito bem o PrEP? O PrEP são para aquelas pessoas que vivem se expondo, têm exposições de risco frequentes, que não gostam de usar preservativo, ou que são casais sorodiscordantes, em que uma pessoa tem HIV e a outra não, ou deseja engravidar, né? Uma mulher não tem HIV, ela deseja engravidar, o parceiro tem. Enfim, a gente indica o PrEP profissionais do sexo. Então, essas pessoas sim têm indicação de fazer o PrEP. É uma medicação também fornecida no SUS,
que também precisa fazer um acompanhamento, tem seus efeitos colaterais, mas ela é muito segura, tá? Óbvio, ela não tem uma segurança, né, de 100%, como nada é 100%, mas é uma eficácia muito boa. E a pessoa usa pelo quanto tempo ela achar necessário usar. Assim como funciona o anticoncepcional para a mulher, quando ela quer tomar, ela deseja evitar filho, ela toma por quanto tempo ela acha que ela, né, precisa usar. O PrEP funciona da mesma forma. E lembrar que também é fornecido tudo pelo SUS. Tá, joia. Nossa, doutora, obrigado pela sua presença aqui. Eu gostaria que você deixasse seus contatos para que as pessoas tiverem dúvidas, né, para poder entrar em contato também, né, que às vezes a pessoa assiste e deixa um comentário. Por favor, deixa aí seu contato para nós. Eu tenho uma página no Facebook, que é Almeida Ginecologia, Infectologia e Ultrassonografia. Quem quiser entrar em contato e tirar dúvidas ou perguntar, também atendo em consultório particular, mas a gente está disponível aí para qualquer dúvida. Tá, joia. Bom, muito obrigado pela sua presença, né? Foi um assunto muito importante. E se você tiver suas dúvidas, por favor, deixa aqui com a gente que a gente vai responder, tá, joia? Tenha uma ótima noite e até semana que vem. Muito obrigado. Obrigada.